Oi, Cláudio, boa noite. Tudo bem? Tá. Já ia começar mesmo, né, a fazer o vídeo, né? Aí você estando aí, né? Boa noite para você. Vou começar então hoje a revisão, né, das apostilas 11, 12 e 13. Só tem um complemento, uma errata, na verdade, essa vez é errata mesmo. Na apostila 12, né? Mas eu nem abri, não. Vocês têm que abrir quando chegar lá, mas eu não vou abrir porque é só uma coisinha pontual mesmo. Eu vou avisar o que, que é e aí vocês façam o download, né, dessa apostila, dessa errata, para vocês poderem ver o que está errado mesmo, tá? Eu vou, então, vou deixar de ver vocês, de ver essa tela aqui agora, né? E aí, qualquer coisa que você queira falar, qualquer dúvida que você tenha, aí você faz um barulhinho, levanta a mão, que aí eu ouço e volto aqui. Ou se você quiser falar alguma coisa, quiser comentar, fazer algum comentário, tudo bem, tá? Tá bom. Então vamos lá. Então a gente continua, né, nos ecossistemas marinhos, né? Tá acabando, né? Eu acho que o próximo não ainda é ecossistemas marinhos, né? Então vamos lá. A gente sabe, né, que o planeta Terra é mais um planeta água do que terra, né? E que toda a composição dessa água, praticamente, né, que é muito visível, né, até do espaço e tal, e que está nos mapas, né, enfim, está documentado de tudo quanto é jeito, é água salgada, né? As águas doces, né, vão aparecer mais por dentro dos continentes, fora também, mas a grande parte é de água salgada, né? Então, até o planeta Terra possui 70% de sua superfície coberta por água, sendo que as águas salgadas compõem a maior parcela desse percentual, aproximadamente 97% de água presente em nosso planeta é salgada. O Brasil apresenta uma grande extensão na linha de costa, aproximadamente 7.408 quilômetros, e 5 das 9 maiores regiões metropolitanas brasileiras situam-se à beira-mar, né? Então, né, conforme você vai se deslocando no litoral, você tem então as 5 maiores cidades, né, regiões metropolitanas, à beira do mar, né? O Rio de Janeiro possui uma grande área costeira, sendo que 27 dos seus 92 municípios são banhados pelas águas do Oceano Atlântico. Embora existam muitas cidades que não mantêm contato direto com o ambiente marinho, a história, o desenvolvimento e a cultura do Rio de Janeiro estão diretamente relacionados à proximidade do mar, a chegada dos colonizadores, a fundação das primeiras cidades, a entrada e saída de produtos, o lazer e a música, né? Além disso, o mar, conforme o povo costuma dizer, não está para peixe. O uso desenfreado de recursos marinhos e o excesso de poluentes estão colocando em risco o equilíbrio desse ecossistema em todo o planeta. Isso eu dei semana passada, gente? Não, né? 8, 9, 10. Não. Tá. Kofi Annan, né, numa reunião, né, das Nações Unidas, falou, né, os fatos são claros. Os mares e oceanos do mundo estão cada vez mais contaminados pelas águas residuais não tratadas. A poluição atmosférica, os efluentes industriais e o lodo proveniente das bacias hidrográficas mal geridas. A sobrecarga de azoto proveniente dos fertilizantes está a criar um número crescente de zonas mortas, que carecem de oxigênio nas águas costeiras de todo o planeta. Os resíduos matam cerca de 1 milhão de aves marinhas e 100 mil mamíferos e tartarugas por ano. Como mais de 40% da população humana vive num raio de 60 quilômetros da costa,
e que essa percentagem tende a aumentar, os problemas só poderão se agravar. Além disso, apesar da dimensão e intensidade crescente das operações de pesca comercial, as capturas totais estão a diminuir. Quase 3/4 das unidades populacionais de peixes estão sendo capturadas a um ritmo mais rápido do que aquela que se podem reproduzir. É urgente uma ação concertada na terra e concentrada, né, na terra e no mar, ao nível nacional, regional e internacional. Mecanismos já existem. No entanto, o constante depauperamento das unidades populacionais de peixes e a crescente degradação do ambiente marinho indicam que não se aplicam nem se fazem cumprir suficientemente estes instrumentos e outros, quer sejam juridicamente vinculados, quer não. Há menos de 2 anos, na Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, os governos comprometeram-se a conseguir objetivos com prazos concretos, por termo a práticas de pescas insustentáveis, reconstituir as unidades populacionais de peixes, proceder a uma avaliação mundial regular do ambiente marinho e criar uma rede representativa de zonas marinhas protegidas. Este último objetivo, que deverá ser alcançado até 2012, é particularmente importante. Menos de 0,5% dos habitats marinhos são protegidos, em comparação aos 11,5% da superfície emersa do globo. No entanto, os estudos mostram que, protegendo habitats marinhos essenciais como recifes de coral, de água fria e de água quente, os sargassos e os mangues, é possível aumentar acentuadamente o tamanho e a quantidade dos peixes, o que beneficiará tanto as pescas comerciais de grande escala como as pequenas explorações locais. Então, não é necessário preservar ou fazer alguma coisa com os oceanos de uma forma geral, né? Algumas partes, alguns locais dos oceanos e da região próxima aos oceanos, né, na parte terrestre, próxima aos oceanos, já garante, né, que a vida possa começar a voltar. Aqui vocês estão percebendo, né, que essa fala do Kofi Annan, né, é de 2004. Então, assim, né, tem 21 anos, é tempo à beça. Né? E aqui diz, né, que esse objetivo deve ser alcançado em 2012. Então, assim, está defasado, muita coisa pode ter acontecido depois desse tempo, né, depois desse prazo que eles deram, né, mas a gente está vendo que tudo está pior. Né? A gente só vê notícias ruins com relação aos animais, à poluição, né, ao degelo, né? Então, assim, isso tem a ver com a emergência climática, né, com a crise climática, né? Mas, de qualquer forma, né, isso está bastante defasado, né? Então, seria bom vocês darem uma atualizada nisso. Vocês fizeram alguma coisa para responder ao fórum, para responder à D2, né? Mas é interessante que vocês façam essa leitura, procurem atualizar coisas atualizadas, né? O próprio Kofi Annan já deve ter falado outras coisas, né? Em outros prazos também, tá? Diante disso, apresentar e debater com os alunos da educação básica questões relativas à dinâmica de funcionamento dos ambientes marinhos, aos componentes bióticos e abióticos e à influência das ações antrópicas sobre os mesmos é uma forma de contribuir para um melhor entendimento desse importante ecossistema e de incentivar um modelo de uso sustentável. Né? A gente tem sempre que lembrar que as crianças, né, os alunos, de uma forma geral, crianças, adolescentes, enfim, eles ouvem a gente, né? Eles se ouvem também, né? Já que a gente vai fazer um ensino investigativo, né? Eles se ouvem naquele momento em que eles estão descobrindo o conhecimento, né? Sedimentando o seu conhecimento por eles mesmos, né? Eles estão produzindo o conhecimento
que está vindo deles mesmos, né? Então, tudo isso, né, eles depois reproduzem para os pais, para os mais velhos, né? Para os tios, para os avós, para os vizinhos, né? Na comunidade que eles moram. Então, isso tudo é muito importante de ser debatido, de ser colocado para os alunos, porque eles vão fazer essa reprodução. Você fala, né? O professor fala, o professor coloca, né, suas informações, eles também vão descobrindo, né, vão observando, vão falando o que eles pensam, o que eles sabem, mas isso também vai sendo reproduzido em casa, né? Então, isso é muito importante. Sempre que puder, vocês debatam essas coisas, esses temas atuais e tudo mais, porque é muito melhor, é muito mais fácil de conseguir com que eles levem isso para casa e mudem a cabeça também das pessoas que estão em casa, né? Às vezes, as pessoas que estão em casa ou não estudaram, ou estudaram, mas têm um posicionamento retrógrado, ou uma cabeça fechada, né? Uma mente fechada. Então, isso tudo pode atrapalhar, pode contribuir para que os alunos não consigam também se desenvolver, né? Educacionalmente, enfim, tá? Nas últimas décadas, tem se discutido amplamente quais são os limites para a utilização dos recursos naturais renováveis e não renováveis. O termo desenvolvimento sustentável determina que as ações relacionadas à utilização de recursos naturais necessários ao desenvolvimento econômico devem ser integradas a ações de preservação e conservação de áreas ambientais, garantindo sua manutenção às gerações futuras. Não é para a gente que a gente está fazendo, está tendo essas ideias sustentáveis e tal. É para quem vai ficar, né? Para os nossos filhos, nossos netos e bisnetos, etc, etc. Tá? Bom, o mar não está para peixe nem para outros seres vivos, né? Isso aqui vai surgir uma prática logo em seguida que vai colocar, né, a poluição em debate, né, a poluição marinha em debate. Então, isso é muito importante que vocês levem para os alunos, tá? Então, poluição no mar, né, através de óleos, através de emissários marinhos, né, esgoto, enfim, né, toda sorte de poluição que possa aparecer. Né? Então, aqui tem uma prática muito fácil, barata, que não precisa. Aqui está falando para usar óleo e água, né? Um chumacinho de algodão, uma linha e mergulhar ali a linha no óleo, na água. A água já é o ambiente em que os animais habitam, né? Mas o óleo não. Né? Então, esse óleo aqui vai reproduzir, vai representar a poluição marinha, né? Então, e os alunos vão logo entender o que está sendo falado ali, sobre o que você está falando. Esse óleo que vai ser utilizado aqui não precisa ser óleo virgem, né? Pode ser um óleo usado e tal. Então, muito fácil de fazer, barato, eles mesmos podem trazer de casa o óleo, para eles se sentirem, né? Você pode falar para eles levarem algodão, linha, copo, né? Que é para eles se sentirem inseridos também na aula, tá? Bom, e quando a gente vê, né, os animais sendo atingidos pelo óleo, pelo aquela petróleo, óleo, enfim, né, seja o que tiver ali no mar, os animais que a gente vê, né, os peixes, as aves, né, grandes que aparecem ali, aqueles a gente vê. E existem também os animais que a gente não vê, os mexilhões, todos os invertebrados que estão ali, né? Eles não são vistos, mas eles estão sofrendo também a ação da poluição.
né? Então, isso é tudo muito grave. Algumas coisas, né? Alguns desses animais a gente consome. Então, assim, é um perigo muito grande, tanto para a vida marinha quanto para a nossa vida, né? E quando começa a atingir a gente, aí que começa a ter todo um cuidado, né? A gente já entendeu um pouco isso, né? Que é claro que tem gente que trabalha pelo ambiente, para tudo fique mais em equilíbrio. Mas tem muitos profissionais e muitas outras pessoas que só vão perceber, só vão se dar conta das coisas quando a gente é atingido, né? O ser humano é atingido, tá? Ah, nesse experimento, embora esse experimento seja muito simples, ele evidencia uma pequena parcela, a mais visível, da grande tragédia que são os acidentes envolvendo petróleo e seus derivados. Todos ficam abalados ao observarem uma ave coberta de óleo. No entanto, muitos outros seres que não são tão visíveis assim também estão sofrendo e sendo exterminados em grande quantidade. Algas, larvas de diferentes animais, águas-vivas, mexilhões, estrelas do mar, qualquer fruto do mar, qualquer animal que a gente se alimente, né, está sofrendo com a poluição do mar, tá? Mas como não são tão visíveis assim, acabam morrendo sem que se perceba sua agonia. O derramamento de petróleo atinge os ambientes aquáticos de maneira catastrófica. Em algumas situações, a quantidade de óleo presente é tão grande que diminui drasticamente a entrada de luz solar, ocasionando uma diminuição de atividade fotossintética. Com isso, verifica-se uma concentração menor de oxigênio, o que interfere nas cadeias alimentares marinhas, acarretando a morte de inúmeros organismos aeróbicos. Tais ambientes normalmente levam décadas para se recuperarem. Porém, não são apenas os derramamentos de óleo que poluem os mares. O esgoto doméstico e industrial e o lixo também são grandes poluidores. Então, vou ler aqui um trechinho, né? Os mexilhões permitem que a poluição marinha seja facilmente detectada. Isso porque no corpo desses animais se concentram muitos poluentes e eles não se movem, né? Os mexilhões ficam agarrados a algum paredão, né, e tal, no costão, indicando o quanto há poluição em determinado local, diferentemente dos peixes que se deslocam constantemente. Além disso, os mexilhões são facilmente coletados e podem dar informações úteis sobre as condições ambientais marinhas como um todo, bem como alertar sobre qualquer problema. Laboratórios marinhos estão sendo instalados em muitos lugares para coletar e examinar mexilhões regularmente, como parte de um projeto global de fiscalização desses animais, medindo-se a quantidade de poluentes de acordo com os resultados obtidos. Podem-se determinar as áreas que precisam ser limpas e a eficiência com que essa limpeza é feita. Então, você tem ali até um indicador, né, de poluição ou não, né, de área de bom estado de poluição, tá? Caso você more em alguma cidade próxima ao mar, tente conversar com os pescadores, catadores de caranguejo ou técnicos de fiscalização ambiental sobre o grande volume de lixo e esgoto doméstico e industrial que é lançado nos oceanos, praias. E os problemas socioambientais daí decorrentes. Porque, assim, é um problema social também, né? Porque se você perde parte do pescado, né? Aquele alimento, né? Que dá trabalho aos pescadores, ele vai deixar de existir, né? Então, acaba virando um problema socioambiental, não só ambiental, tá? Então, aqui vem falando sobre os mistérios do mar, né? E por que o mar é salgado. Então, assim, isso é uma coisa que se tem. É uma dúvida que se tem, né? E que é muito bem explicado, né? Aqui. Se você. Bom,
As diferenças de conteúdo iônico, salinidade, que marcam os ambientes de água doce marinho, resultam do contínuo processo de transporte de sais via continente, rio e oceano. Então, o continente envia íons, né, sais, para rio, os rios levam para o oceano e ali se depositam, os sais se depositam. E de tanto se depositar há tanto tempo, né, é que fica então a água salgada. Né? Assim, a água doce dissolve os sais existentes nos continentes que são transportados pelos cursos d'água até os mares e oceanos. Mas se a água do mar evapora o tempo todo, por que o sol não vai todo embora? Então, isso aqui é uma resposta que leva a gente para a área de Salinas, né? Por que ele não vai embora? Porque ele fica depositado. Tá? A industrialização do sal é uma técnica comum desde o século XIX. Atualmente, o processo está bastante desenvolvido e modernizado, mas ainda consiste basicamente da obtenção de sal mediante um processo de acumulação de água salina, com posterior evaporação acompanhada pela retenção de sal cristalizado. No Rio de Janeiro, a cidade de Cabo Frio é uma das principais produtoras de sal, com salinas espalhadas em toda a região próxima à Lagoa de Araruama. Então, isso já não é tão assim, mas ainda é muito, muito utilizada essa forma de obtenção de sal, de produção de sal, tá? E, por exemplo, a gente vai na praia, né? E não entra, não vai se molhar, não vai tomar banho de mar. Né? A gente só foi para a praia para ficar ali, espairecer, etc. Quando você vai ver os seus cílios, a sua sobrancelha, os pelos do seu braço e das suas pernas estão cheios de salzinho, né? Que é a sal suja. Então, o processo de obtenção de sal não é tão difícil assim, né? Tá? Uma atividade aqui na caixinha cinza, né? Variação de salinidade, problema ou solução, né? A salinidade é um fator abiótico que limita a quantidade e a distribuição de espécies. As espécies estão adaptadas para tolerar determinadas faixas de salinidade. Algumas espécies de animais, como o lambari, por exemplo, suportam apenas pequenas variações de salinidade. São organismos estenoalinos, o que significa dizer que o aumento ou a diminuição de salinidade pode levar os indivíduos dessas espécies à morte. Outras espécies apresentam a capacidade de suportar grandes variações de salinidade, que são os eurialinos. Isso lhes permite viver em ambientes sujeitos a determinadas alterações nas taxas de salinidade, como é o caso de diversos peixes, moluscos, crustáceos, que vivem em estuários e manguezais. Então, aqui tem um experimento, né, para ver, então, a capacidade dos seres vivos, né, e da água, com relação aos seres vivos, né? Então, uma batata inglesa, 2 copos de água de vidro, né, para poder ver o que acontece, uma faca sem ponta, uma colher de sopa de sal de cozinha. Misture todo o sal com a água em um dos copos. Corte 2 rodelas de batata com a mesma espessura. Toque nas rodelas para sentir a textura das mesmas. Coloque uma rodela dentro de cada copo, espere meia hora. Né? Retire a batata, né, do copo com água e sal e toque-a novamente. Existe alguma diferença? Existe, né? Quando você toca as rodelas, né, antes de colocá-las em água, ela está toda firme, né, toda enrijecida e tal. Quando você coloca a rodela de batata na água com sal e na água pura, né, você vai ter uma diferença entre as duas, tá? No experimento, a batata foi colocada na água com sal. Por ela ser hipotônica em relação à solução salina, ocorre a saída de água por osmose da batata para a solução.
e, consequentemente, seu amolecimento. Houve uma desidratação. Na água sem o sal, ocorre justamente o contrário. O meio está hipotônico e a batata está hipertônica com relação ao meio, né? Então, a água entra na rodela de batata e acontece o aumento de volume, né, da batata, o entumecimento, tá? Aqui vem um outro experimento com comentários, né? E a gente mergulhando em água salgada, né? Então, você tem a densidade da água salgada que é maior que a água doce, né? É uma densidade, assim, pequena, né? Um valor pequeno, né? A densidade da água doce é de 1 grama por centímetro cúbico. A água salgada é 1,03, mas isso já é coisa beça. Quando a água do mar se junta, né? Fica uma coisa muito mais grandiosa, né? E, por exemplo, a gente quando vai flutuar, né, no mar, é muito mais fácil, né, do que na água doce. A água doce não permite que a gente boie, né, que a gente fique lá boiando com uma mesma facilidade que a água salgada. Isso porque a densidade da água do mar é maior que a da água doce, né? Por isso que não ia falar nada demais, não. Tá? O Mar Morto é o mar mais salgado do planeta, Recebeu esse nome porque pouquíssimos organismos conseguem sobreviver em suas águas. Sua densidade é tão elevada que as pessoas são capazes de boiar sem qualquer dificuldade, tá? Então, boiar, acabei de falar, né? Boiar no mar é fácil, na água doce não é tão fácil assim. Dá para boiar, mas o corpo fica mais afundado, tá? Aqui tem uma outra atividade para ver essa coisa da densidade do sal, né? Da densidade da água salgada, né? Um ovo, um copo com água até metade, 5 colheres de sopa de sal. Você vai mergulhar o ovo na água e vai observar. Retire o ovo e misture a água, uma colher de sopa de sal. Mergulhe novamente e veja o que acontece. Volte a retirar o ovo, acrescentar mais uma colher de sal e assim vai. Como é que ficou mais fácil para o ovo flutuar? Conforme foi aumentando, né, a quantidade de sal na água, né? Então, o ovo está mais... no início, né, o ovo é mais denso que a água, então ele vai e afunda. Com a adição de sal, a densidade da água aumenta e o ovo a ponto de tornar a água mais densa que o ovo, e aí vai fazer o ovo flutuar, tá? Bom, aqui tem outra atividade, né? E o mar? Ora o mar está verde, ora o mar está azul, né? Qual é a cor do mar? Então, tem 2 músicas aqui, né? O Todo Azul do Mar, né? Do Tim Maia, Azul da Cor do Mar, do Tim Maia, e É Doce Morrer no Mar, do Dorival Caymmi, né? Então, os dois falam da coloração do mar, né? Um é azul e o outro é verde, né? Então, o que faz com que o mar tenha um tom azulado ou um tom esverdeado? É a presença de organismos, né? Dos organismos planctônicos, né? A água que possui os organismos planctônicos fica mais esverdeada, vai até às vezes um tom amarronzado, né? E a água que tem menos organismos, né, concentrados plânctons, né? Ela então é azulada, tá? Aí aqui vem uma atividade, né, para fazer com os alunos, né, com seus alunos, para poder fazer para poder confirmar isso, né, colocar, tá? Oi, Ricardo. Ah, tá bom. Ele já foi, né? Tá bom. Tudo bem, Cláudio? Tranquilo?
Tá bom. Então, vamos para a aula 12. Essa aula 12 possui uma errata lá aqui nessa. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Para você. Né? Aqui, ó. Aula 12, vou mostrar para você, para abrir. Ecossistemas marinhos e biodiversidade, né? Caderno didático, que é o que a gente vai ver agora, e a errata da aula 12, que depois a gente, quando chegar no lugar da errata, eu vou falar. Mas essa errata, assim como os complementos e os suplementos, atualizações que existem em algumas apostilas, né? É bom que vocês tenham baixados, né? Vocês podem ter o caderno físico, né? E não ter essas atualizações, essas erratas e tal. Então, deem uma olhada na plataforma para que vocês consigam fazer um download disso aqui para poder estudar na totalidade o conteúdo, tá? Vamos lá. Então, continuamos nos ecossistemas marinhos, né? E aí vamos falar mais diretamente de peixes, né? Dos peixes e outros tipos de animais, tá? Bom, então vem falando sobre os peixes, né? Vamos ver. O uso inadequado de equipamentos de pesca extremamente sofisticados e precisos está acarretando uma grande destruição dos ambientes marinhos. Cardumes inteiros podem ser localizados com auxílio de satélites e computadores, e assim facilmente pescados. Embarcações modernas de pesca são equipadas para recolher o máximo possível de peixe em menor espaço de tempo e com menor custo. Se por um lado isso é interessante, de uma certa forma é interessante, por outro é um grande problema ambiental e social. Ambiental, porque desta forma de pescar, poucos indivíduos de um cardume conseguem escapar e dar continuidade à espécie. Social, porque os pescadores artesanais que continuam a pescar de maneira tradicional acabam não tendo como conseguir o suficiente para o seu sustento e o de sua família, e nem para a sua própria alimentação, que é uma coisa assim mais básica ainda, né? Porque o sustento, né, indica que ele tem que pescar mais, uma quantidade maior de peixe, para poder vender e aí sustentar a família. Mas para sua alimentação seria uma coisa mais, uma coisa menor, né, uma quantidade menor. A poluição das águas e a destruição de ambientes de reprodução e abrigo, como os manguezais e recifes, tornam a situação ainda mais delicada. Então, está tudo só começando a piorar, né? No litoral do Rio de Janeiro, peixes como a sardinha, que há décadas eram pescados em grande quantidade, hoje não são mais encontrados com tanta facilidade. A redução da atividade de pesca na Ilha Grande, em Angra dos Reis, é um exemplo que ilustra bem essa situação. E aí vem a citação. A atividade pesqueira não se desenvolveu adequadamente, sendo deficiente quanto à estrutura de produção e comercialização. Além disso, apresenta características predatórias, tais como o uso de redes de arrasto, com malha excessivamente fina e inobservância da época do defeso. Por outro lado, a eliminação constante de manguezais associadas à poluição das águas tem também contribuído para a diminuição do pescado. Então, tudo isso, né, forma um conjunto de fatos, né, que levam à eliminação dos peixes, né, à diminuição dos peixes, tanto na Ilha Grande quanto qualquer outro tipo de local, tá? Bom, e aí aqui então vai começar uma prática, né, para observar o peixe, né? Então vem aqui você vai ter o peixe, né, e todas as etapas, o que você precisa e tal, né, além do peixe. E aí vem começando, a partir do momento que você vai mexendo no peixe, você vai, e vão vindo as etapas da atividade, vão também vindo coisas para você fazer no peixe, para vocês mostrar para os alunos também, e para os alunos também poderem mexer no peixe, tá?
Então, passe delicadamente a mão no peixe no sentido cauda, cabeça-cauda. Percebeu algum muco recobrindo o corpo? Então, na cabeça-cauda, né, se você vai mexendo no peixe nessa direção, né, tem um muco, que é para ajudar o peixe a deslizar. Né? O peixe já tem aquele formato que rasga, né, entre aspas, as moléculas de água e fazem com que o peixe se locomova com muita facilidade e com muita rapidez. E esse muco também só ajuda ele a correr mais. Tá? Passe delicadamente o dedo no peixe no sentido cauda-cabeça. E agora ao contrário, cauda-cabeça. Então, o que vai acontecer? Você vai sentir o peixe mais sentido cabeça-cauda, o peixe é bem lisinho e tal. Se você faz no sentido contrário, você mexe no peixe no sentido contrário, você vê que ele é muito... não é rugoso, mas as escamas vão se elevando, né, vão ficando eriçadas e tal. Atrapalha, né? Então, o peixe só podia andar nessa direção mesmo, né, se locomover nessa direção. Né? As escamas estão totalmente presas ao corpo do peixe ou há alguma parte solta? Há uma parte solta, né? Porque senão não fazia isso, né? Qual seria a vantagem disso? Com o auxílio da faca, retire as escamas. Para isso, você vai ter que passar a faca em que sentido? Cabeça-cauda ou cauda-cabeça, né? Então, é ao contrário, cauda-cabeça, né? Abra a boca do animal totalmente, verifique a posição e o tamanho em que ela pode chegar, né, que ela pode ficar. E isso facilita a captura dos alimentos, né? Introduza o palito de churrasco na boca da sardinha e veja até aonde é que ele sai. O que você acha que passa por aí quando o peixe está vivo? Então, você passou pelo sistema digestório do animal, né? E vai até ali a cloaca, tá? Observe os olhos. Eles têm pálpebras? Os peixes podem fechar os olhos? Levante um dos opérculos, né? Aquela tampinha que existe aqui na cabeça. O que ela está protegendo, né? Tente localizar as nadadeiras do seu peixe, comparando com a figura 12.1, que é essa aqui. Retire as nadadeiras com a faca. Com o auxílio da lupa, tente observar a linha lateral. O peixe tem uma linha lateral que é para quando há um movimento na água que ele possa sentir, é uma linha sensorial que ele tem. Tá? Observe a coloração do peixe. Onde ele é mais colorido? Na parte dorsal ou na parte ventral do corpo? Qual seria a vantagem disso, né? Bom, então vamos lá. Você sabe que os peixes têm muitos predadores, aves, mamíferos, outros peixes, que tentam o tempo todo capturá-los. Alguns desses predadores, como por exemplo as aves, os observarão de cima, no sentido superfície e fundo, do ambiente aquático. Ou seja, eles observarão o dorso mais escuro do peixe, sobre o fundo que normalmente é mais escuro. Outros predadores com outras espécies de peixe, por exemplo, os observarão do fundo do mar para a superfície da água. A luz do sol provoca reflexos na superfície da água, deixando-a espelhada. Com isso, os predadores observarão a parte ventral, mais clara, dos peixes contra o espelho da água. Entendeu qual a vantagem da diferença de coloração? Né? Bom, e aí você pode cortar o peixe e observar todos os órgãos que tem aqui dentro e tal, né? Bom, e aí aqui no final, né, a sugestão é que frite o peixe, né? O peixe está limpinho, né? É bom que só o professor manuseie, né? Porque aí é uma certeza de que ele está sendo um pouco manuseado, um pouco mexido, né, e tal, né? Só a mão do professor que tá mexendo nele, né, e tal. Bom, e aí fazendo mesmo, sugerindo para fritar. Isso aí pode ser, a aula pode ser feita até no refeitório, que é para facilitar, as merendeiras podem fazer, né, fritar o peixe e tal, né. Então,
Agora a gente vai ver algumas formas de identificar como é que está a saúde do peixe e tal, né? Então, um olhar de peixe morto, né? É o olhar do peixe quando ele não está mais tão fresquinho, né? Então, você tem aquele olhar mais opaco, né? Mais sem vida e tal. O peixe está morto do mesmo jeito, mas ele pode estar mais fresco, né? Morto ali em algumas horas, ou pode estar menos fresco, que é tipo no dia seguinte, daí é 2 dias, né? Essas coisas assim, tá? Mas será que o peixe, quando está morto, não deveria ficar com o olho de peixe morto? Depende. Se o peixe acabou de ser pescado ou foi bem conservado em local refrigerado, está fresquinho, os olhos são transparentes e firmes. Se o contrário disso, né, o peixe apresenta olhos embaçados e fundos, isso significa que já foi pescado há algum tempo ou não foi refrigerado adequadamente e está começando a entrar em decomposição. Não é um peixe bom para se alimentar, né, gente? Então, não vamos, né, consumir ou mesmo comprar um peixe assim, né? Esse pequeno detalhe é muito importante quando estamos comprando um peixe para nossa alimentação. Mas não para por aí, existem outros pontos que podem indicar, né, se o peixe está fresco ou não, né? A coloração das brânquias. As brânquias são estruturas do sangue que passa bem na superfície para poder liberar o gás carbônico e absorver o oxigênio. Portanto, deve apresentar uma coloração bem vermelha. O sangue está passando ali, né? Se estiver em coloração amarronzada, isso significa que o animal já está morto há muito tempo e que não foi bem refrigerado, pois o sangue já está entrando em decomposição. Atenção, alguns comerciantes desonestos pingam corante nas brânquias dos peixes quando não estão muito frescos, para deixá-las mais vermelhas. Fique atento a essa possibilidade, confira as outras características que indicam se o peixe está fresco ou não. Textura da carne. No peixe fresco, a carne apresenta uma certa resistência ao toque. Se você tocar na parte lateral de um peixe com a ponta do dedo indicador e o local em que o dedo tocou ficar fundo, não compre. Tá? Então, você aperta, né, a carne do peixe assim, né? Se você apertou e ficou fundo, não é para comprar. Porque quando ele está fresco, ele tem uma certa resistência ao toque. Então, né, ele não vai afundar, tá? Presença de muco. No peixe fresco é possível observar a presença de muco envolvendo seu corpo, o que o torna escorregadio. E cheiro característico. Os peixes têm um cheiro que lhes é peculiar e que se altera facilmente quando o animal entra em decomposição. Então, o peixe começa a ficar com um odor desagradável, né? E aí também indica que ele não está fresco, né? Ictiólitos, né? Que são fósseis, né? De peixes, né? São pedacinhos, né? São ossos pequenos, né? Que ficam preservados, né? De uma forma fossilizada, tá? Então, vem aqui os fósseis dos peixes, né? E aqui vem falando, né? Sobre os locais, né? Que tem esses fósseis e tal, né? E aqui, então, os exemplos, né? Uma figura, né? Representando o peixe fossilizado, né? E aí vem aqui uma forma de fazer os fósseis, né? Com gesso, com uma caixa, com um peixe mesmo, né? Para que ele fique fazendo o molde, né? Para que você faça o molde dele, tanto o molde côncavo quanto convexo, né? Para você botar um em cima do outro, né? Para formar o peixe, né? E aí vocês conseguem fazer isso, tá? Então, aqui, ó, você quando as pessoas vão estudar fósseis, elas precisam de toda uma documentação, né, de todo um aparato, né, científico para poder coletar, né?
Existem pessoas que fazem de outro jeito e conseguem adquirir fósseis e aí acabam vendendo. Tem até no Mercado Livre vendendo, né, nessas plataformas, né, de venda e compra, né, e que isso é ilegal, em feiras de antiguidade, né, isso tudo bem, né, pode ser uma coisa que pertenceu a alguém, essa pessoa vendeu e para se desfazer daquilo, e aí você tem, esse é uma coisa muito mais antiga, né? Mas atualmente estão tentando fazer, regularizar mais isso e criminalizar também, né? Então você não vê mais, não deveria ver mais, né? Coleções, né, recentes de fósseis e tal. Recentes porque são fósseis novos, né, fósseis recém-tirados, né. Então, isso é muito difícil tirar um fóssil, né. Então, tem que ser umas coisas que foram comercializadas há mais tempo e tal, né. Então, aqui vem todo o passo a passo, né, para vocês poderem realizar, né, o molde, né, os moldes do peixe, né, e pronto, que vocês vão ficar com 2 pedacinhos de molde, né, 2 metadinhas, né, faz conta que cortou o peixe ao meio, os 2 filés do peixe, né, se encontrando com os 2 moldezinhos, né. Tá, então tá aqui o exemplo, né, e tal. Bom, essa forma aqui é mais trabalhosa, mais difícil, mas vai ficar mais legal, né? E aqui existe uma forma mais fácil de fazer isso, né? Que é modelando, né, a mão livre num sabonete, né? E aí você vai com uma faquinha, vai faz aquele primeiro a delimitação do peixe, né, do corpo do peixe, e depois vai fazendo, né, vai tirando a parte do sabonete, né, deixando ele à mostra, mas é mais fácil de fazer do que com gesso, né, e tal, tá? Bom, e aí a gente não tem só peixe no mar, né, gente? Tem outros seres, né? E também não tem só siri e caranguejo, né? Tem outros animais também, né? Então tá, vamos lá. Os siris, eles vivem na água salgada, têm o corpo achatado dorso-ventralmente, carapaça prolongada lateralmente, garras, né, geralmente são do mesmo tamanho e apresentam um quinto par de patas adaptados à natação. Então, é tipo como se fosse um reminho, tá? Os caranguejos vivem na água doce e salgada, em ambientes terrestres próximos à água, como mangues, por exemplo. Corpo mais arredondado e côncavo. Carapaça não prolongada lateralmente. Frequentemente, uma das garras é maior que a outra. Não apresentam patas adaptadas à natação. Então, aqui vocês têm uma imagem, né, do siri, ele é bem mais delicado, ele é menor que o caranguejo. O caranguejo é mais volumoso, mais robusto e tal, tá? Uma das pinças, né, que para agarrar, né, a garra, né, que eles falam, é maior que a outra, tá? E aqui o caranguejo tem as patas praticamente todas iguais. E aqui no siri você tem a último par de patas que está adaptado para natação, tá? A errata que a gente falou ali atrás, ela é sobre essa atividade, né? Isso aqui é uma atividade, né? A gente entrou aqui na atividade, a gente falou daqui das características, né, de um e de outro, uma tabelinha, e aqui então viria a atividade para você reconhecer quem é siri, quem é caranguejo, né? E aí aqui vem, o animal A representa um, né? Aí vem para completar, enquanto o animal B é um, e aí para você completar, para os alunos completarem. E aí vem o comentário, aqui no comentário aqui está o erro. Você acertou se denominou o animal A como caranguejo e B como um siri. Então, aqui a gente está vendo que A é um animal mais delicado, que é o siri,
e o B é o caranguejo. E aqui eles trocaram a ordem das coisas. Isso aqui pode ter acontecido com um digitador, né? Enfim. Então, a errata é sobre isso aqui, tá? Não tem mais nada, é só isso e tal. Se vocês lembrarem, vocês nem precisam abrir e fazer o download da errata, mas é bom que vocês pelo menos risquem isso daí e coloquem os animais certos nos seus lugares. Né, que é um erro grande, como a resposta é comentada, então é bom que vocês tenham isso aqui direitinho, né? E aí, como diferenciar, né? Siri macho ou caranguejo, macho de siri fêmea ou caranguejo fêmea, né? Vocês estão vendo aqui que existe um compartimento no abdômen do animal, tá? Esse aqui é um compartimento maior, né? Mais largo, né? Arredondado. E esse outro aqui, menorzinho, triangular. É o mesmo animal, né? Um é o macho, o outro é fêmea. E aí você tem o caranguejo, né? E você vê. Aí aqui está Siri também, meu Deus do céu. E você vê também duas formas desse compartimento estar aparecendo, né? Então, um compartimento arredondado, maior, e outro compartimento menorzinho, né? Mais delgado e tal, tá? Bom, e aí durante a reprodução, as fêmeas, né, são responsáveis pela guarda dos ovos. Portanto, o abdômen mais largo é o da fêmea e o abdômen mais delgado, né, menorzinho, é o do macho, né? Porque a fêmea, olha aqui os ovos, né? Deixa eu aumentar um pouquinho para destacar mais a figura, né? Isso aqui é o compartimento baixando, né? E aí aparecendo os ovos do caranguejo, aqui no caso é o caranguejo, tá? E aqui eles sugerem para que vocês façam uma coleção didática. Fazer uma coleção, fazer atividades, né, com os alunos com animal vivo, a gente já disse que não é tão bom assim, né? Você depois tem que alimentar, tem que ficar olhando e tal, mesmo planta, né? No momento de férias e tal, vai dar problema, uma hora vai dar problema, né? Mas uma coleção didática em que tudo fica no álcool ou no formol, não tem problema. Você, de vez em quando, vai ter que fazer a reposição, né, do conservante, né, do álcool ou do formol, e aí é só você manter sempre aquilo ali direitinho, cheio. Se mudar a coloração, né, do álcool ou do formol, trocar tudo. Se não, é só ir completando, porque evapora, mesmo que esteja fechado, né? Ah, mas como é que evapora, gente? Né? Se a gente deixar uma garrafa de álcool que comprou na loja durante 2 anos, ela vai estar abaixo do que a gente comprou, né? Então, eles evaporam, tá? Então, isso é uma coisa interessante de se fazer. E, por exemplo, esses tipos de animais, esses animais aqui que às vezes vendem em feira, né, e tal, é fácil de você conseguir. Vai ser ruim, por exemplo, botar um rato para conservar, né, mamíferos, né, de uma forma geral, é mais difícil. O peixe mesmo em si é difícil também, porque o peixe é grande, mesmo uma sardinha, né? Ela é grande, não tem vidro, não tem pote que caiba um peixe, né? Tem que ser um pote enorme. E a não ser que você corte o peixe, mas aí também vai perder um pouco, né, a didática disso, né? Então, esses animais assim, lula, polvo também não, polvo é maior, né? Mas lula, camarão, né? Todos esses animais assim menores, dá para fazer uma coleção bacana, dá para fazer uma coleção mesmo, né? Um agrupamento de animais bem bom.
né? Então, e é uma coisa que os alunos vão gostar de ver, vão querer observar. Vocês tendo um laboratório no colégio, vocês conseguem, lembra, né, lá na aula 4, 5, em que no laboratório tem a bandeja para guardar toda a vidraria, os utensílios e tal. Então, vocês podem colocar os animais ali na banca, aqueles recipientes, né, de laboratório, bandejas, né, nas bandejas, para poder os alunos observarem, porque ali no vidro não dá para ver direito e tal, então coloca na bandeja que vai ficar legal, vai ser bom, né? Eles vão começar, por exemplo, se for o pessoal do ensino da educação básica, né, do ensino fundamental, eles vão começar a ter aquela postura de laboratório e tal, tá? Então, uma conserva não comestível, né? Quando a conserva é comestível, você vai e faz, bota sal, essas coisas assim, açúcar, vinagre, essas coisas assim, né? Então, adquire em uma feira ou mercado animais mortos que irão compor sua coleção. Peixes, aí tem que ver o tamanho do peixe, né? Camarões, siris, polvos, lulas, mexilhões, ostras, etc. Então, tudo isso dá para fazer. Se você for nesses mercados maiores, né? O de Niterói, né? Mercados grandes, né? Você consegue comprar com um preço mais acessível que o de feira, o preço de mercado é mais barato, né? E tal. Selecione vidros transparentes de boca larga e com tampa plástica. Os tamanhos dos vidros irão variar de acordo com os animais que vão ser acondicionados, né? Prepare uma solução de álcool a 70%. Lembre-se de que o álcool adquirido em farmácias é de 96%. E aí você vai ter que diluir isso, fazer uma continha aqui para poder fazer. Se o animal for grande, com volume corporal avantajado, é necessário utilizar formol, diluído a 10%. Para preparar essa solução, considere o formol comercial a 40% como formol puro e utilize, então, uma parte do formol para 8 ou 9 partes de água. Então, você vai fazendo ali o cálculo e pronto, tá? Peixes de proporções maiores devem ser fixados através de injeções de formol a 10%, que devem ser aplicadas ao longo de toda a musculatura do animal e no interior da cavidade do corpo. O líquido deve ser injetado até que haja dificuldade em injetar o fixador, ou seja, você vai apertar o êmbolo e você não vai mais conseguir, o êmbolo não vai conseguir mais baixar, tá? Então, ele tem que ficar saturado, né, daquele líquido, tá? É importante anexar uma etiqueta de identificação do animal. Ela deve ser de papel, com identificação escrita a lápis e amarrada com linha, barbante, nylon, etc. Coloque o animal no vidro, tendo cuidado de manter os membros bem posicionados, porque a partir do momento que você fixou ali, ele não vai mais mexer, e aí eles vão ficar, se tiver uma pata esquisita, né, fica feio, né? Então, para tudo ficar arrumadinho, bem bonito. Colhe uma etiqueta com os dados de coleta, como procedência e data de quem coletou quem coletou a identificação do animal. O nível de álcool deve ser avaliado periodicamente, isso já falei já no início, né? Taxidermizando siris e caranguejos. Taxidermizar é o termo, né, do que se faz, de como se fazer o empalhamento de animais, né? Então, o nome do processo de empalhamento é taxidermia, né? Em que você vai fazer com que o animal fique com aspecto vivo, ele estando morto, né? Mas sem colocar dentro do álcool. Você vai injetar, né, tudo que é preciso nele, e você vai descarnar, etc, etc. Então, vamos lá. Taxidermia é a arte de empalhar animais. É uma forma de conservar animais por via seca, ou seja, sem colocá-los mergulhados em um líquido conservante, como solução com álcool ou formol. Normalmente, o termo taxidermia é mais utilizado para vertebrados, mas também é possível adaptar a técnica para conservar invertebrados.
né? Então, para empalhar o siri ou o caranguejo, você vai precisar dos animais, né, dos siris e tal, de preferência comprar um animal de cada sexo, uma tesoura de ponta fina, faca ou com ponta, né, ou estilete, bisturi, uma bandeja de plástica ou tabuleiro, luvas, pinças, algodão, papel absorvente, formol a 10%, álcool a 70% e seringa de injeção, né? E aí você vai começar a mexer no animal. Colocar as luvas antes, né? Lavar o animal, né? Antes, né? Para tirar excesso de impureza e tal. Retire o excesso de umidade com papel absorvente. Coloque o espécime sobre o tabuleiro ou bandeja. Aproveite para observar a morfologia do animal, com base nas características descritas no item siri e caranguejo, né? É necessário retirar a maior parte de tecido mole possível. Para tanto, utilize a faca, estilete e o bisturi para fazer um corte entre a carapaça e o abdômen, a fim de soltar a carapaça inteira e expor o conteúdo interno do animal. Se possível, mantenha a carapaça presa ao corpo. Então, você vai fazer tipo isso, né? Você vai abrir o animal é assim, você vai fazer isso, tirar a carne que está ali naquele meinho, né, no abdômen, né, e fecha depois, porque você vai precisar do animal fechado, tá? Com auxílio de pinças, né, retire a maior parte dos órgãos internos e tecidos, né? Uma vez retirado o material interno, preencha toda a cavidade interior com algodão, embebido em álcool a 70%. Com auxílio, coloque a carapaça no seu local original. Com auxílio da seringa, injete formol nas patas, inserindo a agulha nas áreas articulares. Então, em cada articulação, você coloca a seringa. E aí, bota para cá e no outro sentido, né? Até você não conseguir mais empurrar o êmbolo, né? Que fique saturado do líquido, tá? Deixe secar por alguns dias. Se houver um odor muito forte, injete novamente o formol. Seu espécime vai estar pronto, né? Há uma outra forma de fazer isso. Basicamente mergulhar o animal numa solução, né? Álcool 70 por 7 dias, retire o animal do álcool e deixe escorrer bem. Mergulhe totalmente com pote contendo verniz de madeira, deixe mergulhado no verniz por 1 ou 2 horas, depois disso é só retirar do vidro de verniz e deixar secar ao ar livre. E aí você vai ter seu animal. Esse animal aqui, que foi mergulhado para poder conservar, mesmo sem estar dentro da conserva, né? Você mergulhou para conservar, para embeber ele bastante, né? E você retirou e depois envernizou, né? Ele vai estar bem pesado, né? Na forma certa de taxidermia, né? Que você descarna, né? E tal, você retira a carne do animal. Então, ele se torna mais leve, né? Consequentemente, tá? Tudo bem? Posso continuar? Ou você tem alguma dúvida, Cláudio? Tudo, né? Tá tranquilo? Tá bom. Então, vamos para a última apostila hoje, tá? Bom, aí a gente viu o ecossistema terrestre, o ecossistema de água doce, o marinho, e agora a gente vai ver o urbano, né? Eu falo aqui algumas vezes, né, que a gente, o homem, né, ele não costuma se incluir no ambiente, né? Quando a gente fala de problemas ambientais e tal, não sei o quê, é na floresta, é no mar, é no rio, né? Menos onde a gente mora, né? Mas a gente é ser vivo também, a gente faz parte do ambiente, né? Então, nada mais certo, nada mais correto do que a gente também observar, né, o ambiente urbano,
né? Então, é comum, ao ouvirmos falar em ecossistema, pensarmos em florestas, rios, mares, manguezais ou algum tipo de ecossistema natural. Quase nunca pensamos no ecossistema com que, de modo geral, temos mais contato, que é o ecossistema urbano. Pode parecer estranho, mas os ambientes constituídos pelos homens, como pequenos povoados e grandes cidades, também são considerados ecossistemas. O ecossistema urbano é formado por edifícios, casas, ruas, avenidas, muito ferro, cimento e asfalto, e também é composto por pessoas, animais, micro-organismos, plantas, rios, lagos, etc. Né? Toda essa mistura de elementos naturais com aqueles construídos ou modificados pelo homem só poderia dar origem a um ecossistema complexo e de difícil equilíbrio. Se considerarmos que a maioria da população brasileira vive em cidades, é possível afirmar que, dentre todos os ecossistemas, aquele com que a população mantém um contato mais direto e contínuo é justamente o ecossistema urbano. No entanto, o fato de as pessoas viverem em cidades, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais, não significa que as mesmas possuem conhecimento sobre a dinâmica de funcionamento e das inter-relações existentes entre os componentes dos ecossistemas urbanos. Estes conhecimentos são importantes para a utilização sustentável do ambiente urbano. Nessa aula você vai aprender algumas atividades práticas, como, por exemplo, a decomposição de materiais do lixo, a produção de biogás, observação das partes de uma flor e por aí vai, tá? Vou pedir para vocês, isso aqui não tem uma atualização, né? Mas quando falar lixo, né, vocês, é uma palavra em desuso, né, caiu em desuso, que vocês pensem, né, que vocês substituam o lixo por resíduo sólido, que é o nome que está sendo dado agora, né, que vem sendo dado agora para o lixo, tá? Lixo, restos das atividades humanas considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis. Normalmente apresentam-se sob estado sólido, semissólido ou semilíquido, com o conteúdo líquido insuficiente para que este possa fluir livremente. Aterros sanitários são depósitos de resíduos sólidos, aqui falando então em resíduo sólido, né, construídos de modo a reduzir os impactos sobre o meio ambiente. Então, aterros sanitários é um local onde se coloca, né, os resíduos da gente, né? Então, o lixeiro passa, né, na sua rua, na sua casa, no seu bairro, e coleta aquele lixo todo, né, aquele resíduo sólido todo, e leva para um local, né? Esse local, né, é onde a gente chama. Primeiro ele vai para um outro tipo de local e depois ele vai para o aterro sanitário. O aterro sanitário não é simplesmente um local onde você vai depositar lixo. Ele tem que ser um local, esses aterros sanitários que existiam como o lixão de Gramacho e tal, ou outros lixões que existam por aí, eles não podem ser desse jeito, vocês levar o conteúdo, né, esses resíduos todos, e depositar no solo direto. Você tem que ter um tratamento, você tem que ter um local fechado, tudo isso, né? O lixão, né, que normalmente é chamado, ele não é não poderia ser isso nunca, né? Mas durante muito, muito tempo, e ainda hoje, né, a gente pode observar isso, eles foram colocados em locais assim. Por quê? Primeiro que você colocar um resíduo desse tipo, dessa monta, né, você não pode deixar ele perdurar ali por muito tempo, porque o lixo lança, né, os seus líquidos e tal, ele vai se decompondo e vai começando a fazer o chorume, etc, etc. E aquilo vai para o subsolo e vai chegar nos rios, né? Vai poluir os rios. Então, tem que ser um local tratado, completamente diferente do que a gente via lá no lixão de Caxias, tá? Ou outros lixões a céu aberto e tal, tá?
O excesso de descarte de materiais e produtos tem sido um dos problemas que mais afetam os ecossistemas urbanos. O modelo de consumo de materiais e produtos embalados e descartáveis adotado na atualidade propicia uma produção de lixo que extrapola a capacidade de depuração dos ambientes. Nas cidades, os lixões e aterros sanitários não conseguem mais receber tanto lixo. A reciclagem e o aproveitamento de materiais jogados fora, latas, plásticos, papéis, vidros, têm sido apresentados como uma solução para o problema do lixo. Na verdade, a reciclagem e o reaproveitamento são medidas reparadoras de um problema criado anteriormente, o excesso de produção de lixo. O ideal seria diminuirmos o consumo, ou seja, trocar o modelo de desenvolvimento atual para por outro mais sustentável, em que o consumo exacerbado fosse substituído por um outro padrão menos predatório de recursos naturais. A reciclagem, o reaproveitamento de materiais jogados fora, latas, plásticos, papéis, vidros. Ah, tá, isso aqui está repetindo, né? Tem sempre que botar aqui para me lembrar. Ia falar uma coisa aqui para ele. Tem um filme que a gente não pediu, né? A Patrícia não pediu a história das coisas, né? Talvez vocês já tenham visto, né? Mas eu repito aqui o nome do filme, que é para um filmezinho de 20 minutos e pouco, quase 30, em que vem falando, né, dos objetos, né, desde a sua produção, né, até chegar a gente, e o descarte, né? E o que acontece depois do descarte. E o que fazem com a gente para que a gente consuma mais, né? Então, é um vídeo muito interessante, é um vídeo muito impactante que vocês deveriam ver, né? Se vocês ainda não viram, eu acho que na época que eu falei isso com vocês, alguns já falaram que tinham visto esse vídeo e tal, e assistido esse vídeo. Então, é importante vocês verem esse vídeo, mesmo que não seja agora para essa disciplina e tal, deixa passar, tem as provas e tudo mais, mas é bom que vocês vejam em alguma oportunidade, porque é um vídeo muito bom, levar isso para os alunos também é muito bom, né? Então, seria legal, seria bem, bem importante para a formação de vocês mesmos verem esse vídeo, tá? Bom, a palavra reciclar, né, é composta de re, que vem do latim e significa repetir, voltar para trás, e ciclar, que se origina da palavra latina ciclos, que significa uma série de fenômenos que ocorrem numa determinada ordem. Portanto, reciclagem é um processo industrial por meio do qual um material descartado, né, um resíduo sólido, lixo, retorna ao ciclo de produção para ser transformado em produto semelhante ao inicial ou em outro. Ele reciclado, ele pode ser a mesma coisa, né, pode voltar a ser a mesma coisa, ou virar um outro objeto, tá? Toda reciclagem é um reaproveitamento, mas nem todo reaproveitamento é uma reciclagem. A lata de refrigerante que vai para a indústria para ser transformada novamente em alumínio está sendo reaproveitada pelo processo de reciclagem. A lata que é utilizada como porta-lápis está apenas sendo reaproveitada, tá? Quando passa para o processo, é a reciclagem. Quando não passa pelo processo, você tem uma latinha e usa como porta-lápis ou qualquer outra coisa, né? Então, ela está sendo só reaproveitada, né? A reciclagem e o reaproveitamento do lixo são temas muito interessantes de serem debatidos com os alunos do ensino fundamental e médio, pois contribuem para a melhoria do meio ambiente e a qualidade de vida da população. E, lembrando, né, os alunos ouvem de você tudo isso que você tem a dizer,
ou todos as etapas do ensino investigativo que você colocou na sala de aula, e aí eles produziram o seu próprio conhecimento, né? E eles vão replicar isso em casa. É isso que tem que acontecer, né? A coisa do consumo da água, por exemplo, né? É um exemplo muito bom, porque a criança sabe disso, né? Se coloca numa sala de aula ou em um evento, né, que se faça no colégio e tal, e aí eles vão replicar para os pais: olha, você não deve lavar a louça com a torneira aberta, ensaboa e fecha a torneira para ensaboar e tal. Então, assim, vai fazer diferença lá na frente, né? Quando os alunos forem maiores, quando os alunos forem adultos, né? Os seus alunos que eram crianças ou adolescentes, lá quando eles forem adultos, isso vai fazer diferença. Então, que assuntos que vocês podem ter com os alunos, né? Que temas de discussão, né? Diminuição da poluição, contaminação do ar, da água e do solo, economia de energia, água e recursos naturais, redução da quantidade de alimentos e de abrigos para moscas, mosquitos, baratas, ratos, etc. Diminuição da proliferação de vetores e de doenças, melhoria da limpeza urbana, redução do volume de lixo, aumento da vida útil de lixões e aterros sanitários, produção de compostos orgânicos, geração de renda e de empregos para a população não qualificada por meio da comercialização dos materiais recicláveis ou dos produtos gerados, artesanatos, adubos, etc. Desenvolvimento da autoestima e da criatividade da população, concorrência entre empresas, criando um diferencial entre as que produzem materiais a partir dos reciclados e aquelas que utilizam matérias-primas virgens, desenvolvimento de práticas sociais ecologicamente corretas e socialmente justas. Isso tudo, né, dá um aulão, né, dá um aulão, não, dá vários aulões, né, se vocês conseguirem, né, administrar e tal, faz uns debates de uns 2 assuntos num dia, de 2 assuntos no outro, coloca assuntos diferentes para os grupos diferentes, vai ser rica a aula de vocês, tá? Bem rica mesmo, né? E a decomposição dos materiais, né? Quando apareceu o plástico, né? Foi aquela coisa, que maravilha, que beleza, vamos deixar de usar o vidro, etc, etc. Né? Mas tanto o vidro quanto o plástico, eles demoram muito na sua decomposição, o vidro ainda mais. Só que o vidro a gente consegue dar uma vida útil para ele muito maior do que o plástico. O plástico resseca, quebra, né? O vidro quebra também, né? Mas o plástico, mesmo que o plástico cai no chão e não quebra, né? O vidro cai no chão e quebra, né? Mas o plástico depois fica quebradiço quando ele resseca, fica velho, né? Bom, e aí aqui tem uma tabelinha, né, com os materiais e com o tempo de decomposição, né? Então, alumínio acima de 1000 anos. A borracha dos pneus se decompõe acima de 100 anos. O chiclete, cerca de 5 anos. Tudo que é orgânico, né, entre 3 e 12 meses. Palito de picolé, acima de 10 anos. Papel, entre 3 meses e vários anos. A garrafa PET, acima de 50 anos. Plástico em geral, acima de 100 anos. Tecido, cerca de 12 meses. E o vidro, acima de 100.000 anos. Então, desses todos, né, desses materiais todos, né, o vidro é o que mais atrapalharia, né, o meio ambiente. Tá? E aí, né, uma prática para vocês fazerem, né, com 4 garrafas PET, tesoura, caneta, terra de horta ou de jardim em quantidade suficiente para encher, né, 10 centímetros de cada garrafa, água, faca de cozinha, tomate, batata, folhas de alface,
uma colher de sopa de arroz, algumas cascas de legumes e uma batata, um tomate, né, inteiros, né, uma fatia de pão, um saco plástico e tal. E aí vocês vão encher a garrafa com uma terra, vão numerar as garrafas, né, lógico, né, e aí colocar, né, o material nas garrafas, né, 4 rodelas de tomate, 4 rodelas de batata, divida a fatia de pão em 4 partes. Então, tudo vai botar, né, nas garrafas, né? Mas vocês vão colocar os materiais de formas diferentes. Na garrafa 1, não molhe a terra e coloque uma amostra de cada material selecionado sobre a terra. Na garrafa 2, não molhe a terra e coloque uma amostra de cada material selecionado sob a terra. Então, primeiro vai ficar em cima e o outro dentro da terra. Próximo às laterais da garrafa, de modo a deixar os materiais visíveis. Na garrafa 3, umedeça a terra e coloque uma amostra de cada material selecionado sobre a terra. Na 4, umedeça a terra e coloque uma amostra de cada material sob a terra, próximo às laterais da garrafa e tal. Tampe as garrafas, encaixando a porção cortada na sua respectiva garrafa. Coloque as garrafas em local iluminado, observe diariamente o que vai acontecer com esse material, né? Então, ele deve ser acompanhado por vários meses, né? Você vai perceber que ocorre uma decomposição do material orgânico e que as sementes começam a germinar, principalmente na garrafa onde o material foi colocado sobre terra úmida. A presença de maior quantidade de água permite a germinação e o desenvolvimento das sementes, favorecendo a ação dos decompositores e a ocorrência de reações químicas, o que acelera o processo de decomposição dos materiais. Interessante verificar como cada tipo de material se comporta nas garrafas sobre e sob o solo. Alguns vão se decompor melhor sobre o solo, em contato direto com o ar, com a luz, etc. Outros sob o solo e outros sob o solo, né? Com isso, você vai poder abordar com seus alunos a questão dos aterros sanitários, da produção e degradação de lixo, da ação de decompositores, etc. E aí aqui tem o biogás, né? Ele é obtido a partir da decomposição da matéria orgânica, da biomassa. A biomassa é colocada dentro do biodigestor, onde, através de digestão, né, e fermentação das bactérias anaeróbicas, é transformada em um gás, conhecido como metano. Esse tipo de bactéria não precisa de ar para sobreviver. Por isso, o ambiente deve ser o mais vedado possível, tá? E aí, para obtenção do gás do lixo, né, o biogás, vem uma atividade aqui para vocês fazerem com os alunos de vocês. Aqui tem os itens, né, necessários, tá? E aqui, então, né, vai ter muito material, né, de alimento e tal, né? E aqui, então, uma lata, né? É fácil, né, você conseguir isso, né, em casa. Aqui uma caneta, né, o corpinho da caneta, você fura, né, a lata, mas deixa ela o mais vedada possível. E aqui um balão, né, uma bola de encher. E aí essa bola, com o passar do tempo, né, com a decomposição de todo o material que está ali, né, desses alimentos, essas coisas todas, vocês vão conseguir encher essa bola. Não encher, né, mas o balão pode encher um pouquinho e vocês vão conseguir comprovar o que vocês estão falando, né, do gás, que sai dessa junção de todos esses materiais, né. A fabricação de papel machê, né, de papel artesanal, né, e não é difícil você encontrar isso, fazer isso, né, também no ambiente escolar, né, que tem muito papel, né, o já utilizado e tal, coloridos, de texturas diferentes e tal, né, e aí vocês vão fazer, né, vão passar no liquidificador, né, o papel com água, né, e tal, vão peneirar e tal. A partir do momento que peneirou, já monta, né, o papel, já coloca
o papel no tamanho que você quer, no formato que você quer, e coloca ele para secar e tal, e você vai fazendo isso repetidamente, tá? E aqui vem uma coisa, né, que a gente está no ambiente urbano, né, no ecossistema urbano, né? Então a gente não está vivendo junto à natureza, né? Mesmo em fazendas, a fazenda é um ecossistema produzido, né? Vamos dizer assim, a não ser que a fazenda tenha, né, uma floresta por trás, né, então. Mas de qualquer forma, fazendas, sítios, né? Por exemplo, locais onde se fazem festas hoje em dia, né? Sítio não sei aonde, em Vargem Grande, sítio não sei quem, em Vargem Pequena, são locais que têm um gramado, mais árvores e ponto. Não é bem uma natureza, né? Um ambiente menos urbano, mas, né? Mas de qualquer forma, né? A gente está recebendo coisas, né? Consumindo coisas que não são tão naturais assim, né? Então, por exemplo, o leite na caixinha, né? O café embalado, o frango depenado, desossado, né? Então, tudo isso, a carne, né? Nos pratinhos, essas coisas assim, né? Então, aqui vem uma historinha, né? Olha a galinha, olha a galinha, olha a galinha. E a professora perguntou: você nunca viu uma galinha? Vestida, não, né? Então, com pena, não, né? Então, essas coisas, né, podem acontecer, né? Acho que assim, um certo exagero, né? Mas isso pode acontecer, ainda mais com criança pequena, né? Isso aí é possível de acontecer sim, né? Então, tem que tentar fazer no máximo, né? De que as crianças vejam, né? Tenham um contato com a natureza maior do que elas vêm tendo, né? Na cidade, tá? E aqui os nossos vegetais, né? Será que a gente conhece, né? Então vamos lá. A gente tem aqui uma coluna, né, de uma tabelinha, né, de novo, né, com os alimentos nativos e com os alimentos introduzidos ou exóticos, né? Então, quem é nativo? O abacaxi, o araçá, araticum, babaçu, buriti, caju, goiaba, guariroba, ingá, jatobá, macaúba, mandioca, aipim, mangaba, maracujá, pequi, pera do cerrado, pitanga e pitomba, né? E os alimentos introduzidos: alface, que veio da Ásia, o arroz, que veio da Índia, a banana, que é da Indonésia, batata inglesa, que é da região andina, café, que é da Etiópia, cana-de-açúcar, que é da Nova Guiné, carambola, que é da Índia, cenoura, que é do Afeganistão, o coco, que é da Índia, graviola, das Antilhas, jaca, da Ásia e da África, laranja, que é da Ásia, maçã, que é da China, mamão, que é da América Central, manga, que é da Índia, melancia, também da Índia, melão é da Ásia e o tamarindo da África, tá? Então, assim, todos esses alimentos, né, são coisas que alguns nativos a gente consome, mas com certeza a gente se alimenta, né, a gente consome todos os introduzidos. Periga a gente conhecer mais os introduzidos que alguns nativos aqui, né? Então, assim, é muito mais fácil a gente conhecer esses alimentos todos que vieram de fora do que os alimentos que estão aqui que nasceram, né? Que são nacionais, tá? Então, por exemplo, a banana, né, é um susto, né, saber que a banana não é daqui, né? Então, para estudar os vegetais, né, a gente pode começar a destrinchar, né, a despetalar, né,
a flor para colocar todos os seus elementos, né, para que eles vejam, né, a tépala, a pétala, a sépala, o androceu, o gineceu, né, a parte que está o ovário, os óvulos, né, e tal, tá? E isso tudo a melhor flor para fazer isso, né, é o hibiscus, né, que é uma plantinha que tem em todas as ruas, essa plantinha existe, né? E é fácil de achar e ela é fácil de trabalhar também. Ela é bem didática, é uma flor bem didática. E aí eles vão começando a esquematizar, ou se for uma turma menor, com crianças menores, colar, colocar um durex e tal. Fica uma coisa meio amadora demais, mas são crianças, são mais novos, e tudo bem, né? O que for melhor, o que vocês acharem melhor para chamar a atenção deles, né? Se vai ficar um aspecto meio sujo, mas vai ficar aquele coloridinho das pétalas, né? Vai ficar bonito no final das contas. Vai chamar a atenção deles, né? E a mesma coisa com os frutos. Vocês pegando o hibiscus, se for o hibiscus mesmo que vocês fizerem, você pegar o ovário e cortar transversalmente, e pegar um quiabo e cortar transversalmente, eles vão ver que é igualzinho, porque a família do hibiscus é a mesma família do quiabo. E aí eles vão ver que o fruto é um retrato do que a flor era, né? Ali onde está o ovário, o ovário com os óvulos, vai ser o futuro fruto, né? Depois que a flor for fecundada. Então, ali o fruto nada mais é do que o ovário que se desenvolveu, né? Então, e os óvulos fecundados são as sementes. Então, eles vão ver isso assim na prática e, né, descobrindo, né? Ah, isso aqui é o que estava ali dentro da flor, né? É interessante, é uma coisa importante de se fazer, tá? Cláudio, as apostilas acabaram de hoje, acabaram, né? Semana que vem tem mais duas. E eu queria saber se tem alguma dúvida, se você quer tirar, quer comentar alguma coisa, ou se está tudo ok. A 15 é a última aula. Aí semana que vem a gente vai falar sobre as apostilas 14 e 15, e se tiver algum tipo de atualização, de suplemento, eu abro aqui para a gente ver, tá? Ah, Gleice, você está aí também? Boa noite. Eu não vi você aqui, deixa eu ver quantos alunos tem. Agora não aparece o nome dos alunos aqui, todos, né? Beleza. Obrigada. Gleice, você tem alguma dúvida também, já que estão só vocês dois, né, na sala, né? Tá bom. Amanhã ou depois eu coloco essa gravação. Oi? Deve ter travado um pouquinho. Amanhã ou depois eu disponibilizo para vocês lá no YouTube, né? E aí, para a semana, então, a gente vai falar sobre as apostilas 14 e 15, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, é bom que vocês tragam na semana que vem, que eu acho que é a última semana antes da prova, né? É? Acho que é, né? Peraí. É. A próxima aula no dia 27, aí já a prova é dia 1º, se não me engano, né? O espaço, né, entre as duas provas é curtinho, né? Complicado.
Mas, bom, né, vai dar para a gente fazer uma revisão. Eu espero que poucos fiquem para a P3, né, mas aí a gente faz a revisão de tudo para a P3 também, depois que vocês terminarem a P2, né? Mas eu espero que poucos de vocês precisem fazer a P3, para tudo ficar bem bom. Menos uma disciplina, né, na vida de vocês, né, nesse período. Tá bom, até semana que vem, Cláudio. Boa noite, boa semana para vocês, né? Boa semana, que a semana está começando hoje, né? Obrigada a vocês, tá, Gleice? Boa noite, boa semana aí para vocês, bom trabalho, bons estudos, tá bom? Até semana, se Deus quiser.